Presidente, ainda falando desse tema, eu participei de uma audiência pública lá no município de Machadinho, falando da usina de Tabajara. O mesmo posicionamento que eu tive lá, eu tive ao contrário, quando foi da implantação dessas usinas aqui em Porto Velho. E por quê? Porque exatamente por materiais de mídia e oradores, pessoas bem preparadas, deputado Lazim, eles vieram ao estado de Rondônia, nos iludiram, e nós compramos a ideia de que a implantação das usinas seria a redenção para o estado de Rondônia. Pura ilusão. Essas usinas trouxeram o caos para o nosso estado. E pior do que isso, nós somos hoje, até o momento, o segundo maior gerador de energia do país, e nós não podemos diretamente usar nem sequer uma pequena lâmpada da nossa energia aqui no estado de Rondônia. E o que eu ilustro desse trabalho que essas empresas fazem, deputado Jesuíno, é bem o que Vossa Excelência demonstrou aqui. A parte das usinas, do consórcio, deputado Hermínio, é um filme maravilhoso. É como se fosse praticamente o céu na terra. Mas a realidade é o inferno na terra. E o que nós podemos ver ali? Quantas pessoas poderiam ter morrido ali naquele momento? E se aquele desbarrancamento fosse aqui no mercado do peixe, fosse aqui na estrada de ferro, aonde que depois das usinas veio o banzeiro, e com o banzeiro veio as contenções que foram feitas com milhares e milhares e milhares de toneladas de rocha, que foram colocadas às margens do rio, ou seja, isso não estava previsto pela engenharia, não estava previsto pelos engenheiros que as empresas falam que sabe tudo. Também, deputado Hermínio, deputada Rosângela, Alex, não estava previsto o alagamento da BR-364 que isolou o estado do Acre do resto do país. E não foi por uma só vez. Eles fizeram o aumento do nível da BR-364 e depois eles tiveram que, em bons trechos, refazer. Por quê? Porque não foi suficiente o que eles já tinham feito. Mais um erro de engenharia. Então, nós poderíamos falar aqui dos banzeiros, como eu já disse, coincidência ou não. Sou leigo, não contesto, mas talvez muita coincidência. Eu trabalhei, quando da Med Maria, que foi uma minissérie da Rede Globo gravada aqui no estado de Rondônia, eu trabalhei na reforma de parte do trecho da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E exatamente quando eu trabalhei lá, ela estava para completar 100 anos de sua construção, e nunca houve uma enchente. Depois das usinas, a primeira enchente, histórica, coincidência ou não, não contesto. E a seca, que assoreou agora, que tem milhares e milhares de grãos, milho e soja, estocado até embaixo de lona, porque não tem como escoar os produtos hoje pelo Rio Madeira. Coincidência ou não, mas faz muitos anos que não acontecia o que está acontecendo este ano. Da BR-364, eu já falei. Energia e Rondônia e Acre é a maior balela. Estão vendendo uma notícia falsa que esta casa deveria se posicionar e cobrar do Poder Judiciário, dos órgãos competentes, para punir essas empresas que estão fazendo propaganda enganosa. Porque não tem nada de energia direta para Rondônia e para Acre. A energia será ligada para o Brasil inteiro, e depois ela voltará para Rondônia e o Acre, como está voltando. Mais uma mentira desse complexo chamado Santo Antônio. Se não bastasse isso,
temos mais esse desastre que aconteceu essa semana. Agora, esse eu posso afirmar que é ligado aos banzeiros, a diferença que se fez o antes e o depois das usinas. E mais, deputado Jesuíno, essa matéria estava aqui para ser votada no maior desespero, é como se fosse uma coisa que não pudesse esperar o amanhã, e nós, Vossa Excelência, deputado Jesuíno, e também com o meu pedido, nós pedimos informações do projeto. E aí, deputado Folador, Vossa Excelência, que muito bem falou, poucos dias depois, ou seja, nem 30 dias depois, eis aqui essa tragédia da natureza e que poderia ter se transformado numa tragédia humana. Então, se nós tivéssemos votado, inclusive com a forte interferência do próprio governo do Estado, da Casa Civil, da liderança do governo nessa casa, pedindo para que a gente votasse. E aí agora, como ficaria? Será que nós conseguiríamos fazer alguma coisa em relação a cobrar um posicionamento das autoridades?